Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Caio Torreno. Vamos à análise pós-jogo de Retro 2 Sport 3, válido pelo primeiro duelo da grande final do Campeonato Pernambucano 2025. Partida que aconteceu na tarde e noite de sábado na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata. Vamos analisar individualmente cada jogador do esporte. Agora, Kaique França, no primeiro tempo foi pouco exigido. Trabalhou muito mais com os pés do que com as mãos, fazendo duas boas intervenções, mas na segunda etapa poderia ter feito algo melhor no primeiro gol sofrido pelo esporte, em questão principalmente de posicionamento na barra. Na minha opinião, não teve culpa no segundo gol sofrido pelo esporte e quase entrega a rapadura numa saída demorada com os pés. Enfim, partida fraca de Kaique França. Diogo Hereda, em todos os aspectos, seja defensivo ou ofensivo, foi muito participativo e, consequentemente, muito produtivo, seja na iniciação da transição defesa-ataque, seja na parte defensiva, não deixando espaços com botes e desarmes geralmente precisos, seja no aspecto ofensivo com ultrapassagem, cruzamentos perigosos e no marasmo coletivo que acometeu o esporte na segunda etapa, foi um dos responsáveis por levar a equipe rubro-negra à frente. Enfim, partida muito boa do lateral direito do rubro-negro. João Silva e Chico. No contexto geral, a dupla de zaga fez uma partida razoável, pois fizeram um jogo muito bom no primeiro tempo, com poucos erros na transição defesa-ataque e com muita dinâmica defensiva. Mas na segunda etapa foi muito mal, demonstrando algumas fragilidades no jogo aéreo defensivo que vem sendo o calo do esporte nesse início de temporada. João Silva errou algumas transições, adiantando a bola em alguns momentos, com isso deixando brechas em suas costas. Depois se estabilizou e, assim como todo o sistema defensivo do esporte, falhou demais no jogo aéreo. Enfim, partida fraca do zagueiro português. E Chico foi muito bem no primeiro tempo, cobrindo algumas falhas do seu companheiro de zaga, sendo muito seguro defensivamente, mas na segunda etapa sofreu demais no apagão coletivo do esporte e principalmente no jogo aéreo defensivo. Enfim, partida razoável de Chico. Igor Cariús, depois Dalbert. Igor Cariús ainda está devendo o futebol que me convença que possa ser titular do esporte, principalmente numa Série A, em especial em todos os aspectos que um atleta precisa ter. Defensivo, por não conseguir fazer uma marcação mais adequada, fazendo algumas faltas bobas que poderiam ser evitadas, como por exemplo no primeiro gol do Retrô. No aspecto ofensivo, que apesar da participação direta na jogada que origina o pênalti para o segundo gol rubro-negro, vem fazendo muito pouco durante as partidas. Enfim, partida fraca de Igor Cariús. Foi substituído por Dalbert aos 16 minutos da segunda etapa, que entrou para tentar melhorar o aspecto defensivo e dar uma força maior no aspecto ofensivo. Mas, no fim das contas, cometeu as mesmas falhas defensivas do seu substituto e ofensivamente não foi tão produtivo, apesar de participar diretamente do gol que deu a vitória à equipe rubro-negra.
Enfim, partida razoável de Dauer. Christian Rivera foi muito bem no primeiro tempo, dando muita dinâmica, e volto a falar do ótimo trabalho de desarme de progressão do colombiano. Mas ficou muito nítido que quando passa dele, o que fica é uma cratera enorme no meio campo e que precisará ser ajustada com urgência pela comissão técnica, pois se o Retrô com uma qualidade menor do que aqui o Sport vai enfrentar daqui para frente, soube aproveitar, quem dera os times da Série A. Enfim, partida boa de Christian Rivera. Sérgio Oliveira, depois Fabrício Domingues. O português, no primeiro tempo, fez um bom jogo, tentando ajudar na recomposição defensiva, em alguns momentos conseguindo dar dinâmica na transição defesa-ataque e participando ativamente do lance que origina o pênalti para o segundo gol rubro-negro na partida de sábado na Arena de Pernambuco. Na segunda etapa, caiu muito de rendimento e não conseguiu fazer nada do que havia feito de bom na etapa inicial. E me parece que no aspecto físico ainda deve melhorar, pois cansa rápido demais. Enfim, partida razoável de Sérgio Oliveira. Foi substituído por Fabrício Domingues aos 28 minutos da segunda etapa e o uruguaio entrou aceso, agredindo na marcação, e a sua entrada foi importante para revigorar o gás do time rubro-negro, o que beneficiou na pressão um tanto quanto desorganizada do Sport na reta final de partida. Enfim, partida razoável, mas positiva de Fabrício Domingues. Lucas Lima, mais uma vez, foi um verdadeiro maestro no aspecto individual e coletivo, dando muita dinâmica ofensiva e fazendo o jogo fluir de maneira muito satisfatória, principalmente no primeiro tempo, chamando a responsabilidade e marcando de pênalti o segundo gol do Grêmio. Mas o que vou ressaltar é no aspecto defensivo, pois o que ajuda na recomposição defensiva, dando botes e desarmes quase sempre precisos, é muito louvável. E mesmo no marasmo coletivo que acometeu o Sport na segunda etapa, foi um dos poucos que conseguiu extrair algo de positivo. Enfim, partida muito boa do craque da partida, Christian Barleta, depois Gustavo Maia. Christian Barleta foi bem nos primeiros 45 minutos, com muita dinâmica, com suas arrancadas em velocidade e principalmente fazendo junto com Diogo Herrera uma dupla no corredor direito que ganhava a grande maioria das jogadas ofensivas com triangulações, ultrapassagens e até quando aguentou fisicamente foi bem, mesmo com o marasmo coletivo que acometeu o Sport na segunda etapa. Enfim, partida boa de Christian Barleta. Foi substituído por Gustavo Maia aos 28 minutos da segunda etapa, que tentou ser participativo, jogando mais pelo lado esquerdo de ataque, até conseguiu ser produtivo em um belo chute de fora da área com a canhota, que se vai no gol, fatalmente a bola entraria, e teve a sua importância no aspecto coletivo, que ajudou o Sport a pressionar, ainda que de forma desorganizada, na reta final da partida. Enfim, partida razoável de Gustavo Maia. Lenin Lobato, depois Pablo.
Lenin Lobato, volto a falar da sua movimentação intensa que gera dinâmica e envolvência coletiva, mas não dá para contar com a plenitude de seu futebol como centroavante, principalmente no aspecto físico, pois até tenta, mas na maioria dos embates individuais perde pela maior força física dos zagueiros adversários. Apesar disso, participou ativamente do primeiro gol do Sport na partida. Enfim, partida razoável de Lenin Lobato. Foi substituído por Pablo aos 9 minutos da segunda etapa, que entrou para trazer de volta a referência de um centroavante de verdade, pois com Pablo o Sport conseguiu voltar para o jogo depois de sofrer 2 gols muito rápidos e voltou a incomodar o Retrô, sendo decisivo com um gol que deu ao Leão da Ilha a vantagem no primeiro duelo da grande final. Enfim, partida boa e decisiva do Pablo. Romarinho depois, Carlos Alberto, Romarinho, sumido a partida inteira. Pouquíssimo participativo e não produziu absolutamente nada. Parecia que o Sport estava com um jogador a menos. Nas poucas bolas que recebeu, errou e nem o cisca-cisca que é natural de seu futebol ele conseguiu fazer. Enfim, partida horrorosa do pior jogador em campo. Foi substituído por Carlos Alberto aos 9 minutos da segunda etapa, que entrou para tentar revigorar o ataque pelo lado esquerdo, mas só ficou na tentativa mesmo, porque vai errar assim no raio que te parta. E com a entrada de Gustavo Maia, foi deslocado para a ponta direita e sumiu na partida. Enfim, partida fraquíssima de Carlos Alberto. O Retrô demonstrou as duas faces que um time pode ter dentro de uma partida de futebol. No primeiro tempo, com muitas dificuldades em todos os aspectos, seja defensivamente, com uma marcação muito frouxa, deixando muitos espaços e perdendo a grande maioria dos duelos individuais. Ou seja, ofensivamente, com uma inoperância que beirou o absurdo e muita falta de criatividade ofensiva. No primeiro tempo, escapou de ter visto o jogo de volta ser meramente protocolar. Mas na segunda etapa demonstrou muito poder de reação e com uma dose muito grande de competência, aproveitando as duas primeiras grandes oportunidades e fazendo de um jogo decidido pelo adversário se tornar uma verdadeira final de campeonato, apesar de ter saído derrotado ao final dos primeiros 90 minutos. Enfim, agora a decisão é na Ilha do Retiro, com o sonho ainda vivo e contando com seus talentos individuais e a experiência de alguns atletas rodados, para quem sabe consiga reverter a vantagem e cravar seu nome na história como campeão estadual em 2025, em uma partida com a segunda etapa emocionante. O Sport derrotou o Retrô pelo placar de 3-2 na tarde e noite de sábado, pela finalíssima de ida do Campeonato Pernambucano.
2025, na Arena de Pernambuco, os rubro-negros abriram o placar com um gol contra de Richard Franco. E depois, Lucas Lima alargou a vantagem de pênalti. Mas a Fênix de Camaragibe ressurgiu na etapa complementar e em 7 minutos empatou a decisão sob a batuta de Fernandinho, que balançou as redes e deu a assistência para Hadley fazer o 2-2. Entretanto, a estrela do centroavante terminou por determinar o resultado do duelo. Pablo, já caído no chão, aproveitou que a zaga do clube de Camaragibe deu bobeira, assim como o goleiro Fabiano Volpe, e sacramentou o triunfo rubro-negro em São Lourenço da Mata. A vantagem agora é rubro-negra, por ter ganho de 3-2 da Fênix de Camaragibe, ou seja, por uma diferença de um gol. O Leão da Ilha joga pelo empate para se sagrar campeão estadual pela 45ª vez na história. A equipe azulina precisa dar um troco na Ilha do Retiro para levar a disputa pelo título para os pênaltis. Se por mais, fatura a inédita taça. E vamos às notas. Notas do Retrô. Nota 5. Pelos dois tempos bem distintos. Onde foi do inferno do primeiro tempo, em que não conseguiu fazer absolutamente nada, ao céu do início arrebatador da segunda etapa, em que teve chances até para vencer de virada, e que voltou à dura realidade de ter que buscar a desvantagem na casa do adversário. Destaque para Hadley e seus chutes potentes de fora da área, e o veterano Fernandinho, que colocou o segundo tempo no bolso até quando aguentou. Notas do esporte. Nota 6. Pelo primeiro tempo em que demonstrou envolvência coletiva, técnica e muito dinamismo entre setores do time, o que tornou fácil a partida pela atitude de querer resolver o campeonato logo no primeiro duelo. Pelo início devastador da segunda etapa, com problemas recorrentes de outras partidas no jogo aéreo defensivo e na já falada recomposição defensiva do meio-campo rubro-negro. E pelo terço final, onde demonstrou que final não é feita para se jogar, final é feita para se ganhar, pois mesmo desorganizado e em um jogo de extrema dificuldade, o esporte conseguiu arrancar a forças a vantagem para o segundo e decisivo duelo. Destaque para Lucas Lima por entender cada dinâmica de jogo em todos os aspectos de uma partida de futebol, e Pablo por demonstrar seu poder de decisão, mesmo não estando 100% fisicamente. Notas da arbitragem. Nota 9. A arbitragem comandada pelo carioca Bruno Arleu de Araújo beirou a perfeição, marcando as faltas sempre muito próximas das jogadas, marcou
muito bem e com muita convicção o pênalti em favor do Sport e desfilou uma ótima arbitragem no padrão FIFA de qualidade. Aplicou ao todo somente 3 cartões amarelos, sendo 2 para o Retrô e 1 para o Sport. Público e renda. Público 13.233 torcedores para uma renda de 518.740 reais. Deixem o like, comentem, compartilhem, inscreva-se e acionem o sininho das notificações para receberem o conteúdo do canal. Por favor, me ajude! E para quem puder ajudar ainda mais o canal, já está aparecendo o QR Code e a chave Pix na tela. Agradeço desde já. Um grande abraço, fiquem com Deus e pelo esporte tudo!